Vamos agora para a questão de número 3. Uma artesã produz caixas de papelão decorativas para vendê-las na feira de produtores. Um dos modelos mais vendidos é o de formato de prisma reto com base hexagonal. Para a produção dessa caixa, ela utiliza um modelo com arestas da base iguais a 5 cm e tampa com 6 cm, pois é levada em conta a espessura da caixa na hora do encaixe. As laterais dessa caixa, assim como as laterais e a base superior da tampa, são cobertas com papel colorido. Sabendo-se que a caixa e a tampa têm 15 cm e 3 cm de altura, respectivamente, a quantidade aproximada de papel colorido gasto para fazer o forro de cada caixa é igual a em centímetros quadrados. Vamos lá. É um problema de geometria espacial e está falando sobre prismas. Um prisma reto de base hexagonal. E a artesã, o que ela faz? Ela produz caixas de papelão decorativas. E diz que um dos modelos mais vendidos é o formato de prisma reto com base hexagonal. Né? E na questão original, esses desenhos aqui não existem. Eu já coloquei porque vai auxiliar na visualização da resolução desse problema. O que eu tenho? Eu tenho que ter, vamos seguir aqui a leitura. Para a produção dessa caixa, ela utiliza um modelo com arestas da base iguais a 5 cm e a tampa com 6 cm. Então vamos lá. Vamos lembrar que todo prisma reto, né, tem aí as bases uma em cima da outra, digamos assim. Então, como é um prisma reto com base hexagonal, vamos só revisar onde é que estão as bases desses prismas. Então, ó, eu tenho a base inferior, que está aqui, 6 lados, por isso hexagonal, e a base superior, também 6 lados, porque nos prismas as bases têm que ser iguais. Né? Então, prisma reto de base hexagonal, a questão fala que o modelo com arestas da base iguais a 5 centímetros e a tampa com 6 centímetros. Então, primeiro, eu tenho que ter a minha caixa, mas eu também tenho que ter o quê? A tampa. E ela fala que a aresta da base da caixa, né? Ou seja, é aqui na caixa que você vai colocar alguma coisa, né? Enfim, ela é artesã, ela só produz a caixa, a pessoa compra e coloca alguma coisa dentro. Enfim. Então aqui na parte da caixa mesmo, a aresta da base mede quanto? Mede 5 centímetros. Então, lembra que a aresta da base é cada um desses segmentozinhos aqui, ó. Então, é como se fossem os lados da base, né? Então, eu tenho aqui essa distância como sendo daqui para cá, ó, são 5 centímetros. Daqui para cá, 5 centímetros. Ou seja, todas as arestas da base medem 5 centímetros. Beleza? Então, nossa caixa de papelão, segundo o enunciado, tem uma aresta da base de 5 centímetros. Vamos olhar agora aqui para a tampa. A questão fala que a tampa tem que ter uma aresta da base de 6 centímetros. Vou só pegar aqui rapidinho, ó, se a gente observar. Aqui a tampa ela vai fazer isso. Então imagina que a caixa está aí já junto com a tampa, ela fica desse jeito, bonitinha, entende? Então por isso que a tampa tem que ser um pouco maior. Enquanto que a aresta da base tem que ser 5 centímetros, a aresta da tampa tem que ser de quanto? Ó? 6 e a da base é 5. Então a da tampa tem que ser um pouco maior para poder encaixar, né? Então eu vou colocar aqui a aresta da base da nossa tampa com os 6 centímetros que o próprio enunciado forneceu. Então, aqui é 6 centímetros, 6 centímetros, enfim. Continuando, ele fala, ó, as laterais, que ele fala que as laterais dessa caixa, assim como as laterais e a base superior da tampa, são cobertas com papel colorido. Certo? Então a gente vai fazer a embalagem da caixa e da tampa também. Então, ela vai falar aqui, sabendo-se que a caixa e a tampa têm 15 centímetros e 3 centímetros de altura, respectivamente, ou seja, eu vou só afastar aqui um pouquinho, que a gente já entendeu o mecanismo aqui da tampa, né? Vamos jogar ela aqui no lugar de novo. Pronto, perfeito.
A questão fala que eu tenho aqui, ó, sabendo que a caixa tem 15 centímetros de altura e essa tampa tem 3 centímetros de altura, tá bom? Então vamos colocar aqui certinho as alturas. Eu tenho aqui uma altura de 15 centímetros na caixa e na tampa eu tenho uma altura que vale, eu vou dar até uma ampliada aqui para você ver um pouco melhor. Essa aqui vai ser a nossa altura, 3 centímetros, beleza? Então, deixa eu só aumentar aqui, que senão vai ficar um pouco ruim. Mas aqui são os 3 centímetros. Perfeito, entendi. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, eu entendo que a nossa caixa, a gente vai colocar um papel colorido nas faces laterais, ó. Eu vou colocar papel colorido aqui, eu vou colocar papel colorido nessa face, vou colocar papel aqui nessa outra, enfim. Quando você pega a sua caixa e planifica, ela vai ter isso aqui, ó, certo? Então, aqui eu tenho a base superior, né, que se eu chamar de A, está aqui a nossa base superior, que é o A. Se eu chamar a base inferior aqui de B, está aqui a nossa base inferior B. E, obviamente, as faces laterais, ó, aqui é uma face lateral, aqui seria outra. Então, aqui a gente consegue ver 3, mas tem as outras 3 lá atrás, né? Então, as faces laterais estão devidamente aqui. Então, esses 15 centímetros que eu tenho aqui são exatamente aqui os 15 centímetros de altura da nossa caixa. E eu preciso lembrar que a aresta da base vai ser exatamente a aresta dos retângulos que constituem as faces laterais. Porque assim, ó, se você não prestou atenção, a face lateral de um prisma reto sempre vai ser o quê? Sempre vai ser um retângulo, tá? Sempre vai ser um retângulo. Então, quando eu olho para a parte que está planificada, eu verifico que a altura do prisma coincide com a altura do retângulo e que a aresta da base do prisma coincide com a outra medida do nosso retângulo quando está planificado. Então, os mesmos 5 centímetros que eu tenho aqui, 5 centímetros, são os mesmos que eu tenho aqui, que são os mesmos que eu tenho aqui embaixo, ó, 5 centímetros, que é o mesmo que eu tenho aqui, enfim, você entendeu, né? Pronto, Ender. Então, acho que agora eu entendi. Eu preciso agora só o quê? Calcular qual é a área dessa face, dessa superfície lateral todinha, e eu preciso calcular a área da tampa, né? Então, quando a gente pega a tampa e abre completamente, a gente verifica o quê? Que tem um hexágono aqui na parte central e aqui nas laterais eu vou ter o quê? Eu vou ter pequenos retângulos. Pronto, se eu calcular a área desses 6 retângulos, mais a área desse hexágono e essa área aqui desses 6 retângulos da caixa, pronto, eu termino o problema. Então, vamos só colocar aqui as informações, ó. Eu tenho aqui os 6 centímetros da aresta da tampa, né? São os mesmos 6 centímetros que eu tenho aqui. Então, 6 centímetros. E a altura da tampa, que são 3 centímetros, são os mesmos 3 centímetros que você tem aqui, ó. Então, 3 centímetros. Beleza. Vamos só dar uma revisada em como é que você faz para calcular a área de um hexágono, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um hexágono, não vai ficar muito bonitinho, mas o que interessa aqui é o raciocínio. Então, imagine que você tem um hexágono regular e você quer a área dele. Então, lembra, ó, todos os lados do hexágono têm a mesma medida. Então, a área de um hexágono regular é 6 vezes a medida do lado ao quadrado que multiplica a raiz de 3 e divide por 4. Beleza? Quando eu tenho um retângulo, né, vamos lembrar que o retângulo ele tem 4 lados, sendo 2 pares de lados iguais. Então, se eu digo, por exemplo, que essa medida é x, aqui em cima também é x, aqui é y e aqui vai ser y. Mas se eu quiser a área desse retângulo, basta multiplicar x vezes y. Pronto, perfeito. Então, tá feito aí a revisão do que a gente precisa. Voltando para o problema, eu preciso saber quanto é toda essa área e quanto é a área da tampa, né? Então, vamos lá.
a área total vai ser igual à área da tampa mais a área lateral da nossa caixa. Certo? Como é que eu faço para calcular essa área da tampa, Wendel? Vamos lá, eu vou pegar a área desse hexágono aqui, né? Como é que vai ficar a área desse hexágono? Vai ficar 6 vezes... Vamos lá observar essa equação, ó. 6 vezes L2 raiz de 3 sobre 4, então 6 já é da própria fórmula. O lado é 6, então você vai trazer aqui, vai ficar 6 vezes 6 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, mais, o que eu preciso? Ó, que eu só calculei a área do hexágono até agora. Agora eu preciso pegar esses 6 retângulos aqui. Como é que calculo a área de um retângulo? X vezes Y. O nosso x aqui é o 6 e o nosso y é o 3. Então, mais 6 vezes 6 vezes 3. Então, ó, 6 vezes 3 é a área de um retângulo desse. E esse 6 aqui é porque são 6 retângulos. E a área lateral da caixa, deixa eu só dar uma afastada aqui. A área lateral da caixa, a gente vai colocar mais, né? Então, a caixa tem 6 retângulos, todos esses retângulos têm um lado medindo 15 e o outro lado medindo 5, ou seja, mais 6 vezes 15 vezes 5. Então, coloquei aqui com essas cores, que é para você verificar a correspondência. Mas agora a gente vai botar de uma cor só para finalizar. Então, a área total vai ser igual ao quê? Vamos lá. Seis ao quadrado é quanto? 36. E 36, e esse 4, dá para você dividir o 4 pelo 36, ficaria 9, né? Então, ó, como é multiplicação, você vai pegar o 36, que daria desse 6 ao quadrado, divide por 4, aqui vai ficar 9. Então, 6 vezes 9 vezes raiz de 3 dá quanto? Vai dar 54 raiz de 3. Beleza? 6 vezes 6 vezes 3 vai ficar 36 vezes 3, que dá 108. Mais 108, mais 6 vezes 15 vai dar 90 vezes 5, 450, beleza? Como a questão pediu aí para a gente considerar o raiz de 3 sendo quanto? Sendo 1,7, vamos lá, 54 vezes 1,7, isso aqui vai ficar 8, 2, 5 vezes 7, 35 e 2, 37, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 5, 5, que vai ficar 8, 11, vai 1, então 91,8, ou seja, a nossa área total vai ser igual a 91,8 mais 108 mais 450 vai ficar 558. Então, mais 558. Quando você soma isso daí, vai ficar 558 mais 91, vai ficar aproximadamente 650, né? Então, vai ficar... Deixa eu ver quanto é que dava esse cálculo aqui. Quando você somava. Dá... A rigor, bonitinho mesmo, dá 649,8. E como ele pede aproximado, a gente vai marcar a alternativa A, tá bom? Então, é uma questão assim que ficou longa essa resolução, porque eu quis ser o mais detalhista possível, entende? Então, a gente tem que lembrar que isso aqui foi uma questão de prova online. E assim, algumas questões da prova online eram realmente bizarras, né? Tipo, não que fossem difíceis, porque você olha para esse final aqui e vê que, pô, é só essa conta, né? Mas para você imaginar, você tem que estar bem treinado, né? Tem que ter feito muitas questões, tem que estar com as equações em dias. Então, não adianta nada você ter visto toda essa parte aqui na tua cabeça, mas não lembra como é que calcular a área de um hexágono regular, entende? Então, as coisas estão atreladas.
Você consegue ir bem em geometria espacial se você conhece as equações de área, de triângulo, de quadrado, enfim, tá, gente? Então, para não prolongar mais, foi aí uma questão um pouquinho grande, né? Mas você vê que ela é simples. O mais difícil mesmo foi só aí contextualizar e explicar mastigadinho para você deixar a sua preparação bem robusta aí. Então, vamos para a próxima.